queria deixar aqui uma palavra de Deus interessante para você, que talvez pense: ninguém me vê. Será que ninguém me vê? Por que ninguém me vê? Será que você já fez essa pergunta? Olha que eu já fiz também, viu? Eu fiz essa pergunta. Senhor, ninguém me vê aqui na Venezuela não, é? Olha que coisa. Eu fiquei tão angustiado nos nossos primeiros 2 anos. Às vezes quando a gente sai para um campo aí, às vezes aquela amizade, os irmãos não ligam, não dá mensagem, a gente fica assim, parecendo que está sozinho. Mas uma noite, eu tão angustiado, pensando nisso: Senhor, ninguém me vê aqui. Cadê os meus amigos que diziam que... Nenhum, irmão. Mas um dia, eu orando, angustiado, pensando nisso, o Espírito Santo de Deus disse: meu filho, não se preocupe com quem não lhe vê. Se preocupe comigo, que eu estou lhe vendo. Eu estou contigo todos os dias. E aí o Espírito Santo me levou até a passagem de Timóteo, Paulo escrevendo ao Timóteo, quando ele disse que todos o abandonaram e ele ficou sozinho. Mas ele disse: o Senhor me assistiu, o Senhor me viu. E eu quero ler esse texto aqui baseado nesse pós-menor. João capítulo 6. Veja bem, João capítulo 6, versículo 1. Vamos ler. João capítulo 6, versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E a grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Meus amados e queridos, o livro de João, e principalmente este episódio, fala da primeira multiplicação dos pães. E João vai retratar algo aqui interessante que talvez os outros evangelhos não dão uma ênfase. Se você olhar os 3 evangelhos sinóticos, quando fala da multiplicação dos pães, não vai falar esse detalhe aqui, olha, que eu vou te mostrar agora. Vê se ele mostra esse detalhe. Jesus sai de um lado, vai para o outro, passa o mar da Galileia, que é o mar do Jordão também, é conhecido, que é o mar de Tiberíades, e a multidão começa a seguir a Jesus, missionária. A multidão era grande, porque ouvia palavras sábias. Não somente palavras sábias, mas via sinais. Eu sempre digo que aonde Jesus estava acontecia milagres. Mas para os milagres acontecerem, dependia exclusivamente daquele que a recebe. Eu tenho que crer. Porque se eu não creio, eu não recebo. É a palavra que diz: tudo é possível ao que crê. Já o autor aos Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 6, vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então preciso crer. Eu preciso crer nos milagres de Deus. E agora Jesus, reunidos com os seus discípulos, e uma grande multidão, que o texto vai dizer que somente de homens tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí se há um grande debate de quantas pessoas verdadeiramente estavam ali,
se ora, se tinha 5.000 homens, mulheres e crianças, vamos dizer aí que estava uma estimativa de 13.000 a 15.000 pessoas. É muita gente, irmãos. É muita gente. 5.000 já é muita gente, quanto mais 15.000. Uma estimativa, alguns comentaristas dizem que uma estimativa de 18.000, outros 10, e aí vai. São estimativas, até porque não tem um dado. O único dado é que tinha 5.000 homens. Isso aí eu sei. Fora crianças e mulheres. A multidão era grande. E Jesus agora faz uma prova. Vai provar Filipe. Ele olha para Filipe e diz: Filipe, quando Jesus ele vai questionar a Filipe, ele vai dizer o seguinte: olha só o que Jesus vai dizer. Onde compraremos pão para estes comerem? Eu acho que Filipe pensou, Jesus ele está com um problema. Ele sabe que aqui perto não tem condição e nem dinheiro temos para comprar tão grande número de pão. Observe que o versículo 6 vai dizer o que era que Jesus estava querendo de Filipe. Mas dizia isto para experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Aleluia! Que palavra! Que palavra! Vamos contextualizar para os dias de hoje. Muitas das vezes Deus nos prova para ver a nossa fé e a nossa visão. Mas o que é interessante é que, independente da situação e da minha fé, Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele já sabe o que vai fazer na minha e na tua vida. Por isso Ele disse a Pedro: o que eu faço contigo hoje, não sabes tu agora, mas saberás depois. Elabaracanturiabadaia, aleluia! Deus é grande e poderoso. E agora chega o anônimo, o anonimato. Você fica dizendo: Deus, ninguém me vê. Ei, não é que ninguém te vê, é porque não chegou a hora de você ser apresentado. Tudo tem um momento da apresentação. É, irmão. Alguém pode querer até ajudar para se apresentar, mas é Deus. É. Deus vai chegar, Deus vai fazer com que chegue o teu momento de você ser apresentado. Por que o senhor está dizendo isso? É porque naquela multidão, alguém identificou um jovem. Ninguém dá valor a jovem, né? Mas um jovem decidiu sair de casa, olha aí, viu? Decidiu sair de casa para ouvir os sermões de Jesus. Mas ele saiu preparado. Já parou para pensar nisso? Ele saiu preparado. Como assim? Como ele sabia que a jornada era grande, como ele sabia que a multidão era grande, ele pensou consigo: eu vou levar uns pães comigo e um peixinho aqui. Porque se eu não conseguir falar com Jesus, ouvir o seu sermão, ouvir a sua palavra, eu estou aqui com o meu alimento garantido. Olha que coisa linda que o texto nos revela. Este jovem sai, vai ali no meio daquela multidão. E eu quero te dizer, naquela multidão, ele estava com 5 pães e 2 peixinhos. Ei, mas o interessante não é isso. Como é que ele chegou até Filipe? Até Filipe não, exatamente. Olha aqui, ó. André. Porque o texto vai dizer de Filipe e vai falar de André.
Porque no versículo 7 diz: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Isso aí eu não quero nem entrar na visão de André. André já botou obstáculo, André já colocou dificuldade. É muito, olha, eu vou abrir um parênteses agora. Agora desceu, tem muitos crentes assim, que em vez de usar a fé, fica botando obstáculo, fica botando dificuldade, fica dizendo que não vai conseguir, fica dizendo que não tem condição, fica às vezes contaminando outros. Não dá certo, o que o pastor está falando, a visão dele é curta. Não, tem que ser assim, aquilo outro. Não adianta, irmão. Fica botando empecilho e dificuldade. Não, o que o pastor quer não vai dar certo. Vai pelo teu pastor. Vai pelo teu pastor, irmão. Talvez você não está vendo o que o teu pastor está vendo. Vai por ele. Mas não deixa de colocar obstáculo na obra, irmão. Por favor, minha irmã. Deixa de estar colocando obstáculo na obra. Deus muitas das vezes está provando você. Para ver a tua atitude em relação à obra. E você bota dificuldade. Não bota dificuldade não, como fez Filipe. Mas faça com André, como André. André buscou solução. Aleluia. Começa a meditar. Como é que chegou esse jovem André? Alguém deve ter dito. Alguém deve ter dito assim: tem aqui um jovem, olha, que está com 5 pães e 2 peixes, falando com André. Aí vem a fé de André, irmão. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Aí vem, missionário, eu vejo, olha as visões diferentes de Filipe e de André. Tem gente, tem irmãos, eu tô colocando irmão, vai dizer, é obreiro, é irmão, é tanta gente que bota tanta da dificuldade, conta tanta da miséria. Irmão, cuidado que a tua palavra tem poder, irmãos. Fica contando miserabilizando-se. Contando miséria, dificuldade, prova. Irmão, Deus está vendo a tua prova. Tu tem que ter fé e dizer: Deus vai mudar a minha história. Aleluia! Não adianta tu estar aqui lamentando, não adianta você estar lamentando, não adianta você estar falando os teus problemas, ninguém quer saber dos teus problemas. Jesus, Ele conhece os teus problemas, coloca, lança nos pés dele os teus problemas, a tua dificuldade, mas traga solução. Observe que Jesus prova Filipe, não sou eu que estou dizendo, Deus prova a visão de Filipe, mas já André, quando viu aquele jovem, ele colocou um propósito no coração. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse: o meu Deus, o meu Jesus, ele pode multiplicar isso aqui. Se ele cura enfermos, se ele faz sinais e maravilhas, ele pode simplesmente desses pães e desses peixes fazer milagres. Aleluia! Aleluia! Aquele jovem tinha aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos. André viu, levaram para André. Olha aqui, tem alguma... O que é isso aqui? Alguém chegou. Eu creio que alguém chega assim e diz assim: o que é isso aqui? Para quê? Isso aqui não vai servir. Só isso. Mas André disse: epa, nas mãos de Jesus, nas mãos de Jesus, aquilo que é efêmero, aquilo que não existe, aquilo que é vil, se torna, aleluia, em coisas plausíveis. Aleluia, irmão. Então, André, tendo fé, e acreditou, e disse: se eu levar isso para Jesus, ele pode multiplicar. O que é que tu tem nas mãos? Miséria! Só fala coisas terríveis, irmão. Olha o que tem de gente só falando desgraça, dificuldades.
Você não vai ouvir da minha boca. Eu posso estar passando o que for, mas eu creio que Deus, nas pequenas coisas, pode fazer milagre. Porque eu já vi com os meus olhos milagres. Eu posso contar aqui inúmeros exemplos. Com os meus olhos eu vi a gente comprar Belém de Judá. Belém de Judá tá lá, igreja linda, grande. Vai ser um grande templo ali, na Avenida Belém de Judá. Mas eu vi gente estava no outro lado, numa cambunquinha, e Deus disse a mim que a gente iria para lá, e hoje estamos lá. O gás, vieram me matar. É tanto milagre. O problema é que eu não posso viver uma vida miserável. Se eu tenho pouca coisa, se eu tenho poucos recursos em minha mão, eu creio que o meu Deus pode multiplicar os recursos. Aleluia! Ele só quer alguma coisa que está nas nossas mãos. E ele te pergunta nessa noite. O anônimo que estava lá, aquele jovem, foi apresentado a Jesus. Filipe disse, está aqui, olha. Esse jovem está com 5 pães e 2 peixes. Mas o coração de Filipe ardendo poderia ter dito a Jesus, Jesus, mas eu creio que tu podes multiplicar. O que é que tu tem nas mãos? O que é que tu tem nas mãos? Deus nessa noite está falando comigo e com você, está dizendo, o que é que você tem nas mãos para Ele multiplicar? É somente isso. Ele quer saber o que é que você tem. Aquela viúva tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e Deus multiplicou. O que é que você tem nas mãos para Deus fazer um milagre? Sansão, com uma queixada de jumento, uma arma que não é apropriada para a guerra, venceu, matou 1000 homens. O que é que você tem nas mãos para Deus multiplicar? O que é que você tem? Usa a tua fé, crente. Usa a tua fé, crente. Usa a tua fé. Porque Deus quer ver a nossa visão. Eu vou terminar agora. Deus opera dependendo da nossa visão. A visão de Filipe era, ok, nem 200 dinheiro, olha aí, olha. É muita gente, né? Muitos. Não dá, não dá. Não dá o quê? Mas a visão de André, quando ele viu aquele jovem, disse, eu creio que Jesus pode multiplicar. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Anima o teu coração. Anima a tua vida. Meu Deus, anima a tua vida. Quer receber milagres de Deus? Não faça como o crente Filipe, colocando obstáculos, colocando dificuldades. Tem até crente trazendo miserabilização para ele, se tornando miserável. Eu sou um coitado. Aleluia. Eu estou assim, estou assado. Mas, irmão, onde é que está a tua fé? Prega tanto, às vezes a gente prega tanto e não vive aquilo que era para viver, irmão. Sejamos sinceros. Pregamos muitas das vezes, mas no momento que Deus diz assim, eu vou multiplicar, e você fica, não dá não, tem muita gente. Enquanto tem crente André, que talvez não tem nada em casa, mas crê que Deus multiplica. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Eu termino dizendo, o que é que tu tem nas mãos para Deus operar?